Idoso em Foco. A experiência de quem já atingiu a maturidade em um bate-papo descontraído sobre a vida e as questões do cotidiano. Olá, eu sou Diva Pérez. E eu sou Lohane Mendonça e começa agora o Idoso em Foco. Lohane, você tem alguma boa recordação de comida preparada pela sua avó? Diva, sabe que eu tenho? Chegou até me dar água na boca de lembrar. Eu lembro que ela fazia bolinhos de feijão com caldinho de frango. Comida preparada por vó é outro nível. Pois é, Lohane. Mas nem só de comidinhas gostosas se faz a conexão entre avós e netos. Essa é a deixa para eu falar que o tema do episódio de hoje é a conexão intergeracional entre avós e netos. É aquela troca de experiências e afeto que vai passando de geração em geração, tipo a comidinha gostosa que minha avó fazia para mim. Pequenas tradições que conectam famílias e deixam memórias para a vida toda. E você sabia, Lohane, que os benefícios dessa convivência entre avós e netos já foram comprovados cientificamente? Um estudo do Boston College, nos Estados Unidos, analisou 376 avós e 340 netos. Foi descoberto que o contato intergeracional é ótimo para os dois lados. Para os avós, ajuda a prevenir doenças mentais como a depressão. E para os netos, essa relação traz benefícios psicológicos que duram até a vida adulta. Sim, Diva! E essa convivência vem ganhando novos formatos nos dias de hoje, com as mudanças nas estruturas familiares e o ritmo da vida moderna. Antes, era comum que várias gerações morassem juntas, mas hoje, as famílias precisam adaptar essa relação. Mesmo à distância, o vínculo entre avós e netos continua sendo forte e muito importante. Isso mesmo, Lohane. A professora do Instituto de Psicologia da UERJ, Edna Ponciano, explica que a relação entre avós e netos se forma dentro das diferentes configurações familiares e culturais. Ela diz que a família nuclear, característica da modernidade, geralmente envolve pelo menos 2 gerações. Já a família extensa é mais comum em regiões rurais e é marcada pela hierarquia. Edna Ponciano explica o impacto dessa dinâmica na modernidade. Na família moderna, nuclear, burguesa, a geração intergeracional ela continua sendo importante, continua existindo hierarquia, só que ela se concentra muito mais na relação pais e filhos, no núcleo. E os avós podem exercer uma posição secundária. Então, eles perdem o peso no sentido hierárquico da manutenção da ordem, da dinâmica familiar, e ganham na importância da afetividade. Então, hoje é a tendência que a gente tem maior, né? Que esses avós estejam menos ligados aos papéis parentais de obrigação e muito mais ligados aos papéis de estar junto da afetividade, né? Que interessante, Diva! Já ouviu falar que os avós são como pais 2 vezes? Isso acontece porque muitos avós desenvolvem uma relação tão profunda com os netos que acabam revivendo a experiência de criar seus próprios filhos. Eu li recentemente que essa relação tão próxima entre avós e netos é quase uma segunda chance. Às vezes, o idoso não estava tão presente na vida dos filhos por conta de questões como trabalho, enfim. Nesta fase, eles têm a oportunidade de repetir e até aprimorar os cuidados com os netos. Eu concordo com isso. Conviver com os avós é uma oportunidade para aprender a transmitir valores. Os avós ensinam muitas tradições aos seus netos e, em troca, também aprendem com eles. Tem avós que acabam se tornando pais de seus netos. O jornalista e videomaker Daniel Cordeiro, por exemplo, viveu com sua avó Sueli dos 8 anos até a vida adulta.
E tudo que aprendeu com ela continua a guiar suas escolhas até hoje. Minha avó me ensinou a abraçar as pessoas. E minha avó foi uma mulher que foi casada durante 40 anos, que viveu pela família. E isso também enfim, ela é meu exemplo, né? Nesse sentido de levar a vida. Eu acho que muito do que eu sou hoje, meus reflexos, minhas atitudes, minha forma de pensar, minha forma de lidar com as pessoas, é muito reflexo e total influência dela, entendeu? Então é isso, minha avó é a pessoa mais importante para mim na minha vida porque ela esteve em todos os momentos da minha vida. Daniel conta também que já começou a preparar a cabeça para o dia em que sua avó vai partir. Ele comenta que sua avó, aos 81 anos, já não tem tanto medo, pois ela dizia que já viveu tudo o que tinha para viver. Só que, com o nascimento do bisneto, o filho da irmã dele, a coisa mudou um pouco. O bebê trouxe uma nova vontade de viver para a avó, que agora quer ver o pequeno Augusto crescer. Daniel admite que, apesar de sua avó ser super saudável e independente, é difícil não sentir angústia ao pensar que, em algum momento, ela não estará mais aqui. Despedidas são sempre difíceis, né, Lohane? Ele compartilhou como se sente ao pensar sobre isso. Me dá muita angústia pensar que em algum momento minha avó vai partir. É isso, a gente vê a nossa avó ficando mais velha, mais frágil, né? Ela fica cansada mais rápida, ela já não tem mais aquela mesma energia. Eu vou estar ali sempre pra dar apoio pra ela, pra ajuda pra ela, assim como os filhos dela. Mas a finitude eu sei que não é pra sempre, mas de qualquer forma ela estará pra sempre no meu coração. Sabe, Diva, tem outro aspecto dessa relação que mudou bastante. A professora Edna Ponciano explica que a tendência é que os avós estejam menos envolvidos com os papéis parentais de obrigação e mais focados em construir laços afetivos com os netos. E embora não exerçam o papel tradicional da parentalidade, os avós desempenham um papel fundamental na transmissão de valores e afeto. Justamente essa passagem pelos pais que também é interessante, porque você tem, ao mesmo tempo, uma relação direta, avós-netos, e uma relação que passa intermediada por esses pais, porque os avós podem, por exemplo, contar histórias das relações com o pai, que a criança não sabia, né? A criança fica curiosa. Me conta como era meu pai e minha mãe na infância, né? E os avós contando, eles fazem a intermediação dessa história que a gente chama da transmissão intergeracional. E contar a história é uma das formas de você transmitir afeto e valores. E se você, avô ou avó, se sente mal por não querer ter a obrigação de cuidar dos netos, Edna Ponciano explica que, muitas vezes, a culpa que os avós sentem por não quererem a responsabilidade de cuidar dos netos está ligada aos valores do grupo ao qual pertencem. Ela menciona que esses valores, frequentemente, impõem a ideia de que os avós devem ficar em casa, sem projetos de vida ou agenda própria, focados apenas na família. É como se a proximidade da morte limitasse suas perspectivas. No entanto, segundo Edna, quando os avós afirmam sua liberdade e reconhecem suas potencialidades, mesmo com a expectativa de vida reduzida, a culpa perde o sentido. Viver plenamente passa a ser a prioridade. Mas que à medida que você vai elaborando essa culpa, vai deixando essa culpa de lado, você aumenta as suas chances de viver a vida que você quer viver, mesmo estando numa fase de vida mais adiantada e com mais limitações, você pode querer e ter desejos ainda. Diva, e quando os avós acabam sendo mais permissivos com os netos do que foram com os filhos? Dependendo do caso, a permissividade pode prejudicar um pouco. Existem estudos que relacionam a permissividade à questão alimentar, que em algumas situações é utilizada como ferramenta emocional. Exatamente, Lohane. Pesquisadores da Universidade de Glasgow, no Reino Unido, revisaram 56 estudos com crianças de 9 meses a 11 anos, de mais de 18 países. Eles concluíram que algumas, sob os cuidados dos avós, tinham uma alimentação com altos teores de açúcar e gordura.
Muitas vezes o oferecimento destes alimentos era uma forma de agrado ou demonstração de carinho. Isso que eu chamo de avós com açúcar. Mas existem outras situações que exemplificam essa permissividade. A Edna Ponciano explica que isso ocorre porque, em uma configuração familiar mais democrática, os avós têm mais liberdade, já que não precisam exercer o papel parental com a mesma rigidez, enquanto a relação entre pais e filhos envolve mais disciplina e controle. Os avós podem exercer uma forma de parentalidade mais leve. Nesse contexto, eles atuam mais como exemplos e figuras afetuosas, ao invés de autoridades que impõem ordens. A Edna até compartilhou uma história pessoal com a gente. Tem até um ditado popular, né, que pai e mãe cria e avós estragam. Então sempre foi um pouco assim. Eu me lembro de uma história com a minha mãe, ela contando para a neta, né, ouvindo ela contar para a neta, e era muito bom a neta fazer uma viagem sozinha, que ela apoiava, super apoiava a viagem sozinha da neta. E no caso era minha sobrinha, ainda adolescente. Eu falei assim, mas como assim? Você apoia a viagem dela sozinha, mas você nunca apoiou viajar sozinha na adolescência, né? Que permissividade é essa, né? Tem ainda os avós que não se encaixam nos papéis tradicionais. Lisandra de Oliveira compartilhou que sua avó, Dona Glacia, não é o tipo de avó tradicional. Ela sempre incentivou suas filhas e netas a serem independentes e, mesmo depois de se tornar avó, continuou vivendo a própria vida com autonomia. Minha avó, mesmo a idade dela tendo 76 anos, ela não é aquela vovozinha. Ah, meu Deus, vou fazer um bolinho pro meu neto e tal. Não, minha avó, ela é, assim, bem pra frente e tal. Ela sai, adora ir pro bailezinho dela, dançar. Isso me fez lembrar de algo que a Edna comentou, Diva. Segundo ela, a longevidade permite que os idosos tenham novos projetos de vida. Embora o envelhecimento traga limitações e muitas vezes doenças, hoje temos mais recursos para lidar com isso. Viver por mais tempo possibilita que as pessoas mais velhas tenham outros desejos, além de apenas se dedicar aos netos. Exatamente, Lohane. A Cláudia Grande, que tem um projeto de viagem para idosos chamado 60 anos e já participou do Idoso em Foco, ganhou visibilidade na internet ao publicar um vídeo no YouTube intitulado "Avós não são obrigados a cuidar dos netos". O vídeo tem mais de 6,4 mil visualizações. Muitas pessoas compartilham dessa mesma opinião. E Edna afirma que essa atitude é positiva, pois ajuda a renovar as expectativas sobre o papel dos avós. Os netinhos, de repente, vão acompanhar, vão assistir a vovó que está competindo e está batendo todos os recordes, né? E isso também é positivo como um exemplo, né? Pode ter se perdido essa convivência íntima, doméstica, mas que se ganhou também na perspectiva de olhar para uma geração mais velha, longeva, e que tem muita vida, que tem muito projeto, que pode fazer muita coisa acontecer, e eu posso me inspirar nessa pessoa. Tem pessoas que se tornam avós ainda muito jovens, né, Lohane? A Cristina de Souza, de 36 anos, foi avó e mãe quase ao mesmo tempo. Ela compartilha que isso trouxe uma nova responsabilidade, especialmente porque a mãe da sua nora estava um pouco distante após o nascimento do seu neto Gael, que precisou ficar internado. É até engraçado, não é, Diva? Minha mãe também foi avó e mãe ao mesmo tempo. Até hoje, as pessoas me olham curiosas quando meus sobrinhos, que têm a mesma idade que eu, me chamam de tia. Cristina também comentou sobre como esses papéis se misturam, passando de mãe a avó e vice-versa. Eu acho que ele veio no momento certo, assim, para crescer junto com o tio, para aprender junto com o tio, porque até os 2 anos o Heitor era uma criança extremamente sozinha, não tinha com quem brincar, não tinha com quem interagir. E aí depois veio o meu netinho. Teve vários momentos que as funções se misturaram. Tem momentos que eu
fico com meu neto, né? Como eu já havia dito, eu fico com meu neto, né? Para minha nora estudar. Então eu dou banho, eu dou almoço, eu dou remédio, eu brigo quando preciso brigar, chamo atenção. E assim, é muito gostoso, é muito gostoso. Seja jovem como a Cristina, seja tradicional como a Sueli, ou fora da expectativa como a vovó da Lisandra, uma coisa é certa. Avós e netos é uma relação que ultrapassa as épocas e continua sendo o tipo de relação que faz muito bem a todos que têm a oportunidade de vivenciá-la. Lohane, adorei o episódio de hoje. Eu também adorei, Diva. Aos nossos ouvintes, avós e netinhos, muito obrigada pela audiência e até o próximo Idoso em Foco. Idoso em Foco. Produção Rádio UERJ. Realização Centro de Tecnologia Educacional CTE.